Abacuque era um profeta do Antigo Testamento, conhecido por sua profunda fé e questionamentos a Deus. Sua história começa em um período conturbado, onde o povo de Israel estava mergulhado na injustiça e na idolatria. Abacuque sentia-se angustiado com a situação e decidiu buscar respostas junto a Deus. Um dia, Abacuque subiu ao topo de uma montanha e começou a clamar a Deus, perguntando por que ele permitia a maldade prosperar e os justos sofrerem. Abacuque queria entender o propósito de Deus em meio a tanta dor e sofrimento. Deus, em sua infinita sabedoria, ouviu as súplicas de Abacuque e respondeu-lhe de forma surpreendente. Ele disse a Abacuque que estava ciente de todas as injustiças que ocorriam, mas que tinha um plano maior em ação. Deus revelou a Abacuque que iria enviar uma nação poderosa, os babilônios, para punir o povo de Israel por sua desobediência e idolatria. Essa notícia deixou Abacuque perplexo, pois os babilônios eram conhecidos por sua crueldade e maldade. Abacuque então questionou a Deus novamente, perguntando como ele poderia usar uma nação tão ímpia para punir seu próprio povo. Deus respondeu que, embora os babilônios fossem instrumentos de sua justiça, também seriam punidos por suas ações. Com o tempo, Abacuque começou a compreender a soberania de Deus e seu plano perfeito. Ele aprendeu a confiar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Abacuque entendeu que a justiça de Deus prevaleceria no final e que ele usava todas as coisas para cumprir seus propósitos. No final da história, Abacuque escreveu um belo cântico de louvor e adoração a Deus. Ele reconheceu que, mesmo que tudo ao seu redor desmoronasse, Deus era sua força e sustento. Abacuque se tornou um exemplo de fé e confiança em meio às dificuldades. Essa é a história do profeta Abacuque, um homem que questionou a Deus, mas encontrou respostas e aprendeu a confiar em sua soberania. Sua história nos ensina que, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar que Ele está no controle e tem um plano perfeito para nossas vidas. Abacuque viveu em um momento crucial na história de Israel. O povo estava sofrendo com a opressão e a injustiça, tanto dentro do próprio país, como nas nações vizinhas. Abacuque, como profeta, sentiu o peso dessas circunstâncias e decidiu buscar respostas diretamente de Deus. Ao questionar a Deus sobre a maldade e a injustiça que via ao seu redor, Abacuque expressou suas dúvidas e perplexidades. Ele não tinha medo de confrontar o próprio Deus e buscar uma compreensão mais profunda de seus caminhos. A resposta de Deus a Abacuque revelou a importância da justiça divina. Deus explicou que ele não estava alheio às injustiças que ocorriam, mas que tinha um plano maior em ação. Ele estava usando os babilônios, uma nação ímpia, como instrumento de sua justiça para punir o povo de Israel por sua desobediência. Essa resposta de Deus levantou um novo questionamento em Abacuque. Como Deus poderia usar uma nação ainda mais corrupta do que Israel para punir seu próprio povo? Abacuque lutou para entender a justiça de Deus nessa situação. Deus então explicou a Abacuque que os babilônios, apesar de serem usados como instrumentos de punição, também seriam responsabilizados por suas ações. Deus tinha um plano maior em mente, que iria além das circunstâncias imediatas. Ele estava trabalhando para trazer redenção e restauração ao seu povo. Ao longo dessa jornada de questionamentos e respostas, Abacuque aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando as respostas não eram claras ou satisfatórias. Ele percebeu que a sabedoria e os caminhos de Deus estão além da compreensão humana. Abacuque aprendeu a confiar em Deus e a descansar em sua soberania, mesmo quando as circunstâncias pareciam sombrias. No final, Abacuque escreveu um belo cântico de louvor e adoração a Deus, reconhecendo sua grandeza e seu poder. Ele afirmou sua fé em Deus, mesmo que tudo ao seu redor desmoronasse. A história de Abacuque nos ensina a importância de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos, e a buscar uma fé que transcende as circunstâncias.
Essa é a história do profeta Abacuque, um homem corajoso que ousou questionar a Deus e encontrou respostas que o levaram a uma fé mais profunda e a uma confiança inabalável em seu plano perfeito. Abacuque é conhecido por ser um dos profetas menores do Antigo Testamento, mas sua mensagem é poderosa e relevante até os dias de hoje. Ele viveu em um momento tumultuado da história de Israel, durante o século 7 AC, quando o reino estava dividido e enfrentando ameaças de nações vizinhas. O livro de Abacuque começa com o profeta questionando a Deus sobre a maldade e a injustiça que prevaleciam no país. Ele expressa suas preocupações e perplexidades diante do sofrimento do povo justo e da aparente impunidade dos ímpios. Em resposta a Abacuque, Deus revela que enviará os caldeus, também conhecidos como babilônios, para punir Israel por sua desobediência e idolatria. Essa revelação deixa Abacuque ainda mais perplexo, pois os babilônios eram conhecidos por sua crueldade e violência. Abacuque, então, faz outra série de perguntas a Deus, questionando como ele poderia usar uma nação ainda mais ímpia para punir seu próprio povo. Ele não compreende como a justiça de Deus pode ser executada através de meios aparentemente injustos. Deus responde a Abacuque, explicando que os babilônios também seriam responsabilizados por suas ações e que a justiça prevaleceria no final. Ele instiga Abacuque a confiar em sua soberania e a lembrar que o justo viverá pela fé. Ao longo do livro, Abacuque passa por uma transformação. Ele começa com dúvidas e questionamentos, mas à medida que ele ouve as respostas de Deus e medita sobre elas, sua fé se fortalece. Ele chega a um ponto em que pode declarar sua confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. No final do livro, Abacuque expressa sua confiança e adoração a Deus, reconhecendo sua grandeza e poder. Ele entende que Deus é o seu refúgio e força, mesmo quando tudo ao seu redor está em caos. A história de Abacuque nos ensina importantes lições sobre fé e confiança em Deus. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar que Ele é justo e soberano. Podemos trazer nossas dúvidas e questionamentos a Ele, sabendo que Ele é capaz de lidar com eles e nos levar a um entendimento mais profundo. A mensagem de Abacuque é um lembrete de que a fé nem sempre é fácil, mas é um processo contínuo de busca e confiança em Deus. Ele nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando os tempos são difíceis e as respostas não são imediatas certamente. Vamos explorar um pouco mais a história e a mensagem do profeta Abacuque. Uma das características marcantes do livro de Abacuque é a honestidade e a sinceridade com que o profeta se dirige a Deus. Ele não tem medo de questionar, duvidar e expressar suas preocupações. Abacuque representa muitas vezes a voz daqueles que lutam para entender o propósito de Deus em meio ao sofrimento e à injustiça. Ao longo do diálogo entre Abacuque e Deus, vemos uma progressão em sua fé. Ele começa com perguntas e lamentações, mas à medida que ouve as respostas de Deus, sua perspectiva muda. Ele aprende a confiar em Deus, mesmo quando os caminhos de Deus parecem desconcertantes e inexplicáveis. Uma das lições-chave que Abacuque aprende é a importância da fé e da confiança em Deus. Ele entende que a justiça de Deus está além da compreensão humana e que Ele está sempre agindo de acordo com seu plano perfeito, mesmo quando não podemos ver ou entender completamente. Outro tema central no livro de Abacuque é a questão do sofrimento e da injustiça. Abacuque questiona por que os ímpios prosperam e os justos sofrem. Ele expressa sua indignação diante dessa aparente injustiça. No entanto, Deus revela a Abacuque que a justiça prevalecerá no final e que os ímpios não ficarão impunes. Essa mensagem é relevante para nós hoje, pois muitas vezes nos encontramos diante de situações de sofrimento e injustiça. Assim como Abacuque, podemos ter dúvidas e questionamentos sobre o propósito de Deus nessas circunstâncias. No entanto, a história de Abacuque nos lembra que podemos trazer nossas preocupações e perguntas a Deus, confiando que Ele tem um plano maior em ação. Além disso, Abacuque nos ensina a importância da perseverança na fé.
Ele reconhece que a vida nem sempre será fácil, mas mesmo assim ele escolhe confiar em Deus e continuar seguindo adiante. Essa mensagem nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos desafios e incertezas. Em resumo, a história e a mensagem de Abacuque nos lembram da importância de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Ele nos encoraja a trazer nossas dúvidas e questionamentos a Deus, sabendo que Ele é capaz de lidar com eles. E nos lembra que a justiça de Deus prevalecerá no final, mesmo que às vezes pareça demorar. A história de Abacuque é um testemunho poderoso de fé, perseverança e confiança em Deus, e sua mensagem continua a ressoar em nossas vidas hoje, claro.